Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam felizes e espero que estejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui também bem, também feliz, também abençoada e desejando que talvez você que esteja me assistindo, que não respondeu positivamente a essa pergunta, que você venha sim passar a respondê-la e não precisa esperar o vídeo da semana que vem, que a sua circunstância possa mudar o quanto antes, o mais rápido possível, porque nós sabemos que com Jesus é assim que acontece. Quando Ele vem para o nosso barco, na verdade Ele está sempre conosco, quando nós deixamos Ele agir, quando nós tomamos consciência da presença dEle e passamos a nos relacionar com Ele, tudo melhora, mesmo que as circunstâncias à nossa volta não mudem. E isso é incrível, porque a simples presença de Jesus já faz tudo ser melhor, tudo ficar bem, ficar abençoado, e enfim. É isso que eu desejo para você que talvez tenha respondido essa pergunta de maneira negativa. Hoje nós temos um vídeo de suma importância aqui no canal. Não estava programado, confesso que na programação nós íamos gravar o vídeo de outro cunho, mas como cristãos e dado o papel que esse canal, o propósito para o qual ele foi criado, que esse canal desempenha, né? Eu acho que nós não poderíamos simplesmente ignorar esse assunto, pular a pauta e seguir normalmente o curso, porque nós estamos neste mundo para fazer a diferença, para olhar ao nosso redor em cada situação, dar uma resposta, né, à luz da Bíblia, dar uma resposta que vem de Deus a este mundo, porque como igreja nós desempenhamos essa função no mundo, nós somos muitas vezes a única esperança que as pessoas veem, não a igreja em si, mas o Deus da igreja e a igreja como um meio de nós chegarmos até Ele como um corpo, como comunhão e também como forma de estreitar ainda mais esse relacionamento que é sim pessoal, mas que também é da comunhão, da congregação dos santos. Queridos, antes que eu possa então passar para o assunto, eu acredito que às vezes você já até desconfia do que se trate, eu quero pedir a você que está me assistindo, que porventura ainda não seja inscrito no nosso canal, que por favor clique aí no botão de inscrever-se e também no sininho que ativa as notificações para você ser avisado sempre que um novo conteúdo for lançado aqui no canal. Além disso, eu sempre conto com a interação de vocês através dos comentários, através dos likes, das curtidas que impulsionam o nosso conteúdo, que impulsionam o nosso canal a crescer e também com o seu compartilhamento, dividindo esse vídeo com uma pessoa que Deus colocar no seu coração, na sua mente. Tá? Para você me ajudar a ser um propagador do Evangelho, eu conto com cada um de vocês. Então, sem mais demora, até porque o vídeo dessa semana é curtinho, mas efetivo, eu quero compartilhar com vocês a razão de nós termos mudado a programação e qual é o vídeo que nós vamos gravar essa semana, qual é o conteúdo que nós vamos veicular aqui no nosso vídeo. Vamos lá? Então, bem, nós vamos falar essa semana, como todos vocês devem ter acompanhado aí nos noticiários, nas redes sociais também viralizaram muitos conteúdos do tipo, fotografias e vídeos mostrando o desespero dos afegãos, das pessoas que residem, né, os cidadãos lá do Afeganistão, diante da tomada de poder pelo Talibã e o desespero deles para evadirem do seu território, da sua terra natal, por conta, né, de se tratar de um grupo extremista e, enfim, vocês todos devem ter acompanhado e já estarem por dentro da situação. E não sei se vocês se recordam, quando Israel, há pouco tempo atrás, estava passando também por uma situação de guerra, nós gravamos um vídeo especial pedindo oração por Israel, falando que nós devíamos orar por Israel e dessa maneira faremos o mesmo pelo Afeganistão, porque não é diferente. E como cristãos, nós temos esse papel aqui na Terra de nos importarmos e justamente trazemos uma palavra a respeito desse assunto para fundamentar o nosso dever de sempre orar e para conclamar você que está me assistindo a orar também pelo Afeganistão. Queridos, Hebreus capítulo 13, versículo 3 fala assim: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Essa é a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Essa palavra nos responsabiliza por muito, vocês concordam? Lembrar-se dos presos como se nós estivéssemos presos com eles e dos maltratados como se nós também no nosso próprio corpo estivéssemos maltratados. Porque
mais do que conclamar empatia a você que está me assistindo, mais do que chamar a você a olhar para a dor do outro e se importar ou ficar penalizado, quem sabe sentir misericórdia, compaixão, eu estou chamando a você para sentir a dor do outro. E você há de concordar comigo que isso é um nível muito mais profundo do que aquilo que geralmente a gente faz, não é? Eu te convido a refletir comigo sobre a situação daqueles cidadãos, daquelas pessoas, homens, mulheres, crianças, penduradas em aviões na esperança de talvez conseguir sobreviver, né, a essa viagem. Pessoas que caíram dos aviões, né, porque não aguentaram ficar penduradas ali. Eu convido você a pensar naquelas mulheres que aparecem nos vídeos acorrentadas, já vestidas novamente com a burca. E nós estamos falando daquilo que se tornou público, porque lógico que aquilo que os nossos olhos não podem ver não significa que não aconteceu. E eu estou falando porque nós já conhecemos como é a conduta, não é? Desse grupo. E sabemos que tem notícia já de que isso aconteceu, né? De ataques, como aqueles que eles estão acostumados a empreender, mas não se tem nenhuma divulgação, e graças a Deus por isso, porque essas imagens realmente não são o tipo de coisa, o tipo de conteúdo que a gente quer veicular e que se deve veicular em redes sociais, mas que a gente se conscientize de que acontece e que aquilo que a gente vê, embora já seja tão tenebroso, tão assustador, tão horrível, é apenas o básico, sabe? Daquilo que a gente conhece dos sofrimentos daquelas pessoas, para eles estarem tão desesperados daquela maneira. O que eu te convido é a pensar, a imaginar quão grave deve ser, o quão extremista e ruim mesmo, não tem outra palavra, não tem um eufemismo pra gente usar, o quão ruim, maligno, terrível deve ser o domínio, né, por um grupo como esse no poder. Te fiz esse chamado a refletir, a imaginar o que é que esse povo está passando ali, qual é o nível de desespero deles diante da tomada de poder por esse grupo, a ponto de eles arriscarem tudo subindo num avião sem saber o destino, sem levar nada consigo, sem ao menos planejar, coisa que, gente, lógico, a situação é totalmente diferente, mas no dia a dia você jamais arriscaria de tentar uma nova vida em outro lugar sem ao mínimo saber o destino, sem levar o mínimo de coisa, sem saber o que você vai fazer lá, para onde você está indo, que é totalmente irrelevante. Mas não, você simplesmente nem olha para trás e larga tudo. Vamos colocar um exemplo aqui para esclarecer o que eu estou querendo expressar. Imagine que Ló estava ali na cidade de Sodoma e Gomorra e os anjos vêm até Sodoma, avisam a Ló sobre a destruição daquelas cidades e fala a ele que ele foi livrado e que precisa sair com a sua família o quanto antes. E até mesmo os genros dele, que pertencem àquela cidade, não acreditam e começam a zombar dos anjos e dele, em acreditar na palavra daqueles anjos, e dizem que eles estão loucos e não aceitam sair dali daquele lugar. E Ló pega os que são seus, e você percebe, apesar de Ló ser um homem de Deus que crê e faz aquilo que os anjos ordenam e levar suas filhas consigo como autoridade máxima que ele é no lar dele, a gente percebe que há um apego, como por exemplo na mulher dele, porque ela olha para trás, ela não consegue obedecer a ordem de não olhar para trás, porque ela tem apego com aquilo que está para trás. Lógico que eu estou colocando apenas como um exemplo genérico, existem outros fatores, né, que contribuem para que essa mulher seja desobediente à ordem dada por Deus através daqueles anjos. Mas o apego dela é tão forte com a cidade onde ela estava estabelecida, com as coisas dela, que ela não consegue, nem sabendo da palavra de Deus que aquela cidade iria ser destruída, simplesmente não olhar para trás, porque o apego dela é muito forte. E mesmo sabendo que se ela ficasse, ela seria destruída, ela não consegue sair em paz e sem olhar para trás. Ela não consegue simplesmente obedecer a ordem de não olhar para aquilo que ficou para trás. Isso é impensável, porque se você sabe que aonde você está vai ser destruído, o mínimo que você quer é ser avisado para ir embora e nem quer saber do que ficou para trás, porque tudo acabou, vai ser destruído. Ela não tem isso, mesmo sabendo que aquilo tudo vai ser destruído, ainda assim ela olha para trás com aquele apego às coisas dela que ficaram lá, aquela cidade, aquela região. Então,
Percebam, uma ordem, uma palavra de Deus clara de destruição não consegue fazer com que uma pessoa siga seu caminho sem nem pensar no que ficou para trás. Agora imagine o nível de desespero dos seres humanos de saírem imediatamente, então logo a tomada de poder ocorreu, desesperados, sem pegar nada, sem saber para onde vão. O primeiro avião que aparece na frente, já se lançam ali, arriscam tudo, porque sabem que há um risco muito grande de morrer ali, seja caindo daquele avião, que não dá para ficar dependurado no avião uma viagem inteira, seja porque não sobreviveriam mesmo se eles conseguissem ficar segurados ali. Eles não conseguiriam sobreviver, né, nas condições que um avião voa, eles não conseguiriam sobreviver durante todo o trajeto da viagem até chegar nesse novo destino que eles nem sabem qual que é. Então, assim, imagine o nível de desespero de um ser humano de tomar essa atitude. É porque o que ficou para trás realmente é terrível. Porque eles não olham para trás, eles não querem saber do que está para trás, só querem ir fora, só querem sair daquele lugar, sair para fora daquele lugar e depois se pensa no que vai fazer e tal. Eu imagino que é porque se eu ficar, não tenho nem chance, nem sobreviver, eu tenho possibilidade de sobreviver. E mesmo a sobrevivência deve ser insuportável para você arriscar de morrer pendurado num avião ou caindo, né, em queda livre, porque não conseguiu se segurar no avião. Comparar as duas circunstâncias significa que aquilo que ficou para trás é realmente muito pior, porque você prefere, se for para morrer tentando sair daquele lugar, do que você morrer ali, ou mesmo se sobreviver. Essa sobrevivência vai ser uma sobrevivência em condições terríveis, para você preferir arriscar a morte, que é certa, né, em cima de um avião, aliás, do lado de fora de um avião, né, você não coube lá dentro, dependurado, sabendo nem para onde que vai, quanto tempo dura essa viagem. Gente, isso é muito impensável, isso é muito estarrecedor. E quando eu paro para pensar, eu imagino, se esse nível de desespero é tamanho, é porque o sofrimento também é. E aí, aliando as duas coisas, a palavra que a gente leu com essa circunstância, o que eu consigo imaginar é, a palavra de Deus diz pra gente se lembrar dos presos como se nós estivéssemos presos com eles. E os maltratados como se nós também fôssemos maltratados. Então, quando eu te convido para se colocar no lugar, imagine você num lugar assim. Imagine você tendo que tomar esse tipo de atitude. Imagine você dependurado num avião na esperança de chegar a outro lugar, desde que você não fique ali onde você está, para sofrer o que você sabe que acontece, né, sob o domínio de um grupo como esse. Imagine você caindo em queda livre do avião. Gente, isso é terrível. Eu não consigo nem expressar o quanto isso me choca e me dói. E o que eu estou chamando vocês, meus seguidores, meus inscritos aqui do canal, a fazerem é mais do que só olhar e dizer que é lamentável e achar triste e seguir com a sua vida. É adentrar esse nível mais profundo que a palavra fala, que é sentir como se você estivesse passando por isso também, a ponto de a dor do outro ser a sua dor. Que é isso que a Bíblia diz quando ela fala: chorai com os que choram e alegre com os que se alegram. Não é simplesmente ficar feliz pelo outro, mas ficar feliz com o outro, sabe? Sentir, experimentar o mesmo nível de felicidade. Quando a felicidade do outro for a sua felicidade também, você vai ter entendido essa palavra. Quando a tristeza e a dor do outro for uma dor para você também, você vai ter entendido essa palavra. E é justamente sobre isso que eu venho tratar e chamar a vocês para participar dos sofrimentos dos afegãos e orar comigo por eles, já de posse desse sentimento que havia em Cristo Jesus, um amor tão genuíno que ele sentia o que o outro sentia. Era mais do que apenas lamentar ou achar triste uma determinada situação que o outro passava. Era sofrer junto com ele, participar desse sofrimento. E nós somos chamados a fazer o mesmo, e por isso eu estou aqui enfatizando esse chamado, esse papel que nós temos que desempenhar. A palavra fundamenta isso, Hebreus 13:3 fundamenta isso, e nós precisamos então orar pelos nossos irmãos afegãos que estão ali, a própria igreja que está estabelecida ali no Afeganistão, que já foi ameaçada, que não pode professar a fé livremente, que já sofre perseguição fora de um contexto do governo, do grupo Talibã. Imagina agora que eles tomaram o poder. Então a coisa fica muito mais acirrada, muito pior, e nós precisamos orar por eles. Então eu conclamo você
a orar comigo por aquele país, por aquela nação, por aquele povo que está desesperado, pelas mulheres, pelas crianças que têm seus direitos violados, desrespeitados, todos, claro, mas a mulher é vista de uma maneira muito radical, como um objeto e não como um ser de direitos. E crianças também acabam sendo tomadas, tanto mulheres quanto crianças, para fazerem a vontade dos homens daquele grupo. Então, nós precisamos de fato nos compadecer e orar por eles, orar para que Deus faça justiça naquele país, orar para que Deus seja com eles, dando-lhes força e esperança, orar para que o Senhor guarde os seus filhos, a noiva de Cristo ali, né, aqueles que já são cristãos, os missionários e pastores que estão ali propagando o Evangelho. Enfim, orar sobre todos os aspectos e tudo aquilo que o Espírito Santo direcionar ao nosso coração, porque a dor deles precisa ser a nossa, o desespero deles precisa nos desesperar também, e é para isso que nós fomos feitos igreja sobre a terra. Tá bom? Então, vamos fazer uma pequena oração já nesse vídeo, mas o chamado que eu estou fazendo para você não é para você orar comigo apenas agora, mas para que você entre em oração. E vamos guerrear em oração por esse povo, para que Deus intervenha em favor deles, porque nós sabemos que é o único que pode subjugar qualquer outra autoridade estabelecida na terra. Não importa o quanto o homem seja orgulhoso, altivo e se levante contra os demais e contra Deus, Deus ainda é maior e soberano a eles, e o que nós oramos é para que a manifestação do poder de Deus se faça de uma forma ali naquele lugar, até que eles reconheçam, talvez não abertamente, talvez não deixem, né, a sua religião por isso, mas ao menos respeitem a soberania e o poder de Deus e deixem de mexer com o que eles não podem lutar, porque contra o nosso Deus ninguém guerreia. Queridos, vamos então fazer essa oração para nós encerrarmos o nosso vídeo? Vamos lá? Senhor meu Deus, nessa tarde, nesta manhã, neste dia, nesta noite, nós oramos, meu Pai, para que o Senhor venha no nome do Senhor Jesus Cristo intervir com a tua forte e poderosa mão pelo Afeganistão. Meu Pai, são tantas as situações que nós não conseguimos nem listar, mas nós sabemos que o Senhor contempla cada uma delas. Pedimos ao Senhor que venha no nome do Senhor Jesus Cristo fazer justiça ali naquele lugar, porque toda autoridade é submetida ao Senhor primeiramente. Que o Senhor cumpra a sua vontade, que o Senhor use do seu forte poder, meu Pai, para que aqueles homens saibam que não importa o quanto eles sejam orgulhosos, altivos ou se sintam poderosos, eles ainda têm que se render e se submeter ao Senhor. Que o Senhor guarde aqueles que são seus, que o Senhor guarde a sua igreja, que o Senhor mantenha, Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos da igreja perseguida, crendo, fortalecidos na fé, apesar de que nós entendemos o quanto é difícil, o quanto é sofrido estar ali naquele lugar e crer no Senhor Jesus. Nós nem imaginamos o quanto é difícil o contexto que eles estão vivendo, mas nós queremos sentir a dor que eles sentem, nós queremos chorar as lágrimas deles, nós queremos participar dos sofrimentos daquele país, Senhor. E nós os representamos agora em oração. Talvez do jeito que eles estão lá, o que eles estão sofrendo, passando agora, não permita nem que eles possam tirar um tempo de oração. Eu sei que nós podemos orar no Espírito, que eles podem orar no Espírito, mas às vezes não está sobrando nem tempo ou não há nem condições mentais, emocionais de fazer uma oração, mas nós oramos por eles. Nós somos os intercessores daquelas pessoas e nós estamos aqui representando a eles diante do teu altar. E nós clamamos, Senhor Jesus Cristo, que aqueles pedidos que eles têm feito, aquilo que tem desesperado o coração deles, esteja submetido à tua vontade, à tua apreciação. Nós colocamos diante de oração, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor pode fazer. Nós talvez não possamos fazer nada, nós talvez não possamos ir lá, e mesmo que fôssemos, não poderíamos fazer a diferença nenhuma, mas o Senhor pode. E no nome do Senhor Jesus Cristo é em Ti que a nossa esperança está posta, e nós colocamos, Senhor Jesus Cristo, diante de Ti esse pedido de oração, para que o Senhor venha fortalecer aqueles homens e mulheres, aquelas crianças, que o Senhor venha livrá-los das torturas, das perseguições, da morte, e que o Senhor seja com a sua igreja para que em qualquer circunstância, sendo livrados da morte ou não, eles sejam fiéis até o fim, eles não neguem ao Senhor. Fortaleça-os, Pai, fortalece a fé deles para que eles se mantenham firmes até o final, porque o Senhor está logo ali esperando por nós do outro lado desta vida. E nós pedimos, Senhor, pelo teu livramento,
para que o Senhor guarde aquele povo, para que o Senhor seja o governador daquele território e que o Senhor faça justiça por todos os que estão sofrendo, por todo o Senhor Jesus Cristo que já foram mortos, por todo o sangue inocente derramado, e que haja compaixão no mundo. Que o Senhor gere no coração da tua igreja, nas pessoas, amor um pelas outras, amor pelo próximo, num nível que nós venhamos sofrer aquilo que eles sofrem, chorar com eles, orar com eles. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que essa oração pode muito em seus efeitos. É pela fé que nós oramos, a fé que o Senhor mesmo nos deu. E nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Não cesse de orar, continue a orar aí na sua casa, lembre-se sempre deles no seu momento de oração e vamos guerrear com esse povo, porque mais forte é o nosso Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Semana que vem tem mais, se assim Deus nos permitir, e eu aguardo cada um de vocês aqui comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês, amo muito. Muito obrigada por me assistirem mais uma semana. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam de orar pelos nossos irmãos afegãos. Deus te abençoe.